Antes de existirem deuses soberanos, antes de martelos sagrados cortarem os céus ou lobos gigantes correrem atrás do sol, havia apenas um abismo silencioso chamado Ginnungagap. Não havia terra, nem estrelas, nem promessas de glória eterna. Havia frio absoluto ao norte e fogo indomável ao sul, duas forças primordiais destinadas a colidir. Desse encontro brutal nasceu Ymir, o primeiro gigante, um ser ancestral cuja própria existência era um acidente cósmico. Ele não foi criado com propósito nem com ordem, mas com pura energia caótica. Ao seu redor, nada tinha nome, nada tinha destino, nada tinha significado. Ainda assim, daquele corpo colossal surgiria tudo o que conhecemos como mundo. E essa é a primeira verdade sombria da mitologia nórdica. O universo começou com violência. Não houve harmonia inicial, apenas colisão, suor e sangue primordial. O cosmos nasceu condenado desde seu primeiro suspiro. Ymir não estava sozinho por muito tempo, pois de seu próprio corpo brotaram outros gigantes, nascidos de maneira quase grotesca, emergindo do suor que escorria sob seus braços e de suas pernas que geraram descendência sozinhas. Ao mesmo tempo, do gelo derretido surgiu a vaca cósmica Audumla, cujo leite alimentava o gigante primordial e sustentava aquela existência ainda sem forma definida. Enquanto Ymir crescia, Audumla lambia o gelo salgado e, aos poucos, revelava outra figura aprisionada na matéria congelada. Buri, o ancestral dos deuses. Era como se o próprio gelo escondesse uma linhagem rival pronta para emergir. Dessa linhagem nasceriam Bor e, posteriormente, Odin e seus irmãos, Vili e Ve. Desde o princípio, portanto, a criação carregava uma tensão inevitável entre gigantes e deuses. Não era apenas uma diferença de espécie, mas uma disputa estrutural pelo controle da realidade. A semente da guerra cósmica estava plantada antes mesmo da existência da Terra firme. Tudo o que viria depois seria consequência dessa rivalidade primordial. Odin e seus irmãos cresceram conscientes de que o mundo dominado por Ymir era caótico, instável e perigoso. A presença constante dos gigantes representava uma ameaça à ordem que os jovens deuses desejavam estabelecer. Mas aqui surge uma questão inquietante: ordem para quem? A mitologia nórdica não descreve os deuses como benevolentes criadores movidos por compaixão. Eles agiram movidos por necessidade estratégica e desejo de domínio. Assim, decidiram confrontar Ymir em uma batalha cuja violência ecoaria por toda a eternidade. O confronto não foi descrito como uma guerra longa, mas como um massacre inevitável. Ymir caiu, e de seu corpo jorrou tanto sangue que quase todos os gigantes se afogaram naquele dilúvio vermelho. Apenas alguns sobreviveram, escapando para regiões distantes, onde nutririam ódio e vingança. O primeiro grande ato dos deuses foi um assassinato cósmico. E esse ato fundacional moldaria a própria natureza do universo. Com o corpo inerte de Ymir estendido no vazio, Odin e seus irmãos tomaram uma decisão que define toda a mitologia nórdica. Transformariam o cadáver em mundo. A carne tornou-se terra, os ossos viraram montanhas, os dentes e fragmentos ósseos se transformaram em pedras. O sangue converteu-se em mares profundos e rios turbulentos que circundariam os continentes recém-formados. O crânio foi erguido como cúpula celeste, sustentado por 4 anões posicionados nos pontos cardeais. Até mesmo o cérebro de Ymir foi lançado aos céus, formando as nuvens que vagam sobre a terra. Nada foi desperdiçado, pois tudo carregava matéria e poder. A própria estrutura do cosmos era feita de morte. Cada montanha e cada oceano eram lembranças silenciosas de um gigante assassinado. Como viver em um mundo construído sobre um cadáver sem carregar a sombra dessa origem? Essa pergunta ecoaria através das eras.
Depois de moldar a Terra, os deuses organizaram o cosmos em reinos distintos, criando uma estrutura que refletia tanto ordem quanto segregação. No centro, estabeleceram Midgard, o domínio dos humanos, protegido por muralhas feitas das sobrancelhas de Ymir. Ao redor, posicionaram outros mundos conectados pela imensa árvore Yggdrasil, o eixo que sustentava toda a realidade. Acima, Asgard tornava-se o lar dos deuses Aesir, fortificado e estrategicamente isolado. Em regiões distantes e hostis, os gigantes sobreviventes ocupavam Jotunheim, mantendo viva a tensão original. Cada reino tinha função, limite e identidade, mas nenhum estava livre do destino. A própria Yggdrasil sofria constantes ameaças. Raízes roídas por serpentes, galhos corroídos pelo tempo. O cosmos não era estático nem eterno em sua estabilidade. Ele estava em equilíbrio frágil, sustentado por forças que já haviam provado sua capacidade de destruir. A ordem nórdica sempre foi temporária. A criação dos primeiros humanos, Ask e Embla, ocorreu apenas depois que o cenário estava estabelecido. Odin e seus irmãos encontraram dois troncos à deriva na praia e decidiram conceder-lhes vida. Odin ofereceu o sopro vital, Vili deu consciência e emoção, e Ve concedeu forma e sentidos. Assim nasceram os primeiros homens e mulheres, não do barro divino, mas de madeira arrancada da natureza bruta. Essa origem carrega simbolismo profundo. Os humanos eram frágeis, moldáveis e dependentes da proteção divina. No entanto, também estavam inseridos em um universo marcado pela violência fundadora. Desde o início, a humanidade existia entre deuses que mataram para criar e gigantes que aguardavam vingança. Não havia promessa de paraíso eterno, apenas a possibilidade de honra diante da adversidade. O destino não era salvação, mas enfrentamento. E isso moldaria a mentalidade das gerações futuras. Assim, o mundo da mitologia nórdica não nasceu em luz serena, mas em sangue derramado e decisões implacáveis. Cada elemento da realidade carregava a memória do gigante primordial sacrificado para dar forma à ordem. Os deuses não esconderam esse passado, pois ele era parte da estrutura que sustentava sua autoridade. No entanto, ao matar Ymir, eles também estabeleceram um precedente perigoso. Tudo que nasce da violência pode ser destruído pela violência. Os gigantes sobreviventes jamais esqueceram o dilúvio de sangue que quase os extinguiu. A tensão entre criação e vingança permaneceu latente, crescendo como brasas sob cinzas aparentemente frias. E se o mundo começou com um assassinato, poderia ele terminar de outra forma? Essa pergunta silenciosa acompanharia Odin por toda a sua existência. Porque no coração da criação já pulsava a semente do fim. Se o mundo nasceu de um assassinato cósmico, seu governante jamais poderia ser ingênuo. Odin não era apenas um deus soberano sentado em um trono dourado. Ele era uma mente inquieta, permanentemente assombrada pelo pressentimento de que tudo poderia ruir. Desde cedo, compreendeu que a criação construída sobre o corpo de Ymir carregava instabilidade estrutural. Os gigantes sobreviventes não eram simples adversários, mas testemunhas vivas do primeiro grande crime divino. Odin sabia que a ordem imposta em Midgard e Asgard não era eterna, apenas provisória. Diferente de outros deuses que celebravam a força ou o prazer da batalha, ele cultivava silêncio e reflexão. Em seus olhos havia mais cálculo do que orgulho. Governar significava antecipar ameaças invisíveis, e a maior delas não era um inimigo armado, mas o próprio destino. Foi essa percepção que transformou Odin no mais inquieto dos deuses. A obsessão de Odin pelo conhecimento não surgiu de vaidade intelectual, mas de medo estratégico. Ele desejava compreender as forças que moldavam o destino antes que elas se manifestassem em forma de tragédia. Por isso, buscou Mimir, guardião de um poço ancestral localizado sob uma das raízes de Yggdrasil. As águas desse poço continham sabedoria primordial, memória do passado e vislumbres do futuro.
Contudo, beber daquela fonte exigia um preço brutal. Mimir não oferecia conhecimento como presente, mas como sacrifício inevitável. Odin, sem hesitar, arrancou o próprio olho e o depositou nas águas escuras. O gesto não foi teatral, foi pragmático e frio. Ele trocou parte de sua visão física por uma percepção mais profunda da realidade. A partir desse momento, tornou-se o Deus de um único olhar, mas de visão ampliada. E o que ele enxergou jamais lhe trouxe paz. Com o olho perdido, Odin passou a enxergar além das aparências, mas também passou a carregar o peso das profecias. Entre os fragmentos de futuro que lhe foram revelados estava o Ragnarök, o crepúsculo dos deuses. Ele viu lobos rompendo correntes, serpentes emergindo dos mares e o céu sendo consumido por chamas. Viu a si mesmo sendo devorado por Fenrir, incapaz de evitar o próprio fim. Diferente de um rei que ignora previsões incômodas, Odin escolheu aprofundá-las. Quanto mais terrível era a visão, mais ele buscava detalhes. Não tentou negar o destino, mas compreender seus mecanismos. Esse comportamento revela algo singular na mitologia nórdica. O conhecimento não liberta, apenas esclarece a condenação. Odin sabia que não poderia impedir o fim, mas acreditava que poderia retardá-lo. E nessa tentativa nasceu sua maior obsessão. Ele transformou o medo em estratégia. Mas o sacrifício do olho não foi suficiente para satisfazer sua fome de sabedoria. Odin desejava compreender as runas, os símbolos ocultos que estruturavam a própria linguagem do cosmos. Para isso, realizou um ato ainda mais extremo. Pendurou-se na árvore Yggdrasil por 9 noites consecutivas, atravessado por sua própria lança. Não recebeu ajuda, não pediu resgate, não exigiu consolo. Permaneceu suspenso entre vida e morte, encarando o abismo abaixo de si. Esse ritual não era autopunição, mas iniciação. Ao final do 9º dia, à beira da inconsciência, as runas se revelaram a ele. Eram mais que letras, eram forças estruturais da realidade. Odin caiu da árvore transformado, agora portador de conhecimento mágico e poder oculto. Contudo, cada revelação ampliava a consciência do fim inevitável. Além dos sacrifícios pessoais, Odin utilizava estratégias menos visíveis para acumular informação. Ele enviava seus corvos, Hugin e Munin, para percorrer os 9 mundos diariamente. Um representava o pensamento, o outro a memória, e ambos retornavam ao entardecer, trazendo relatos de tudo o que observaram. O deus temia que um dia eles não voltassem, pois perderia suas extensões cognitivas. Essa dependência revela vulnerabilidade disfarçada de autoridade. Odin não confiava apenas em profecias, ele monitorava constantemente o presente. Sabia que pequenas rupturas poderiam acelerar o curso do destino. Cada batalha humana, cada conflito entre gigantes, cada sussurro nas florestas importava. Ele transformou Asgard em centro de vigilância cósmica. Ainda assim, quanto mais informações reunia, mais clara se tornava a sombra do Ragnarök. Conhecer não era vencer, era apenas antecipar a dor. Sua busca também o levou a manipular eventos no mundo humano. Odin incentivava guerras, inspirava heróis e escolhia guerreiros mortos para compor o exército de Valhalla. Não era mero capricho bélico, era preparação estratégica. Se o fim viria, ele estaria armado. Ao reunir os Einherjar, soldados caídos em combate, Odin formava uma força destinada à batalha final. Cada morte gloriosa fortalecia seu contingente para o dia do confronto absoluto. Essa política revela frieza calculada. Vidas humanas tornavam-se peças em um tabuleiro maior. Ele oferecia honra e eternidade em troca de serviço futuro. Mas mesmo enquanto recrutava, sabia que muitos daqueles guerreiros pereceriam novamente no Ragnarök. A pergunta inevitável permanece: preparar-se para perder é coragem ou desespero? Talvez seja ambas as coisas. No silêncio de seu trono em Asgard,
Odin carregava um fardo que poucos compreendiam. Não era apenas rei, mas o único deus que aceitava plenamente a dimensão do desastre futuro. Thor confiava na força, outros deuses confiavam na tradição, mas Odin confiava no conhecimento. Contudo, cada nova revelação aprofundava sua solidão. Ele governava um mundo que já havia visto ruir em visões proféticas. Ainda assim, não abandonou seu posto nem cedeu ao fatalismo. Continuou planejando, sacrificando e acumulando sabedoria, como se houvesse chance de alterar detalhes mínimos. Talvez soubesse que não poderia salvar a si mesmo, mas poderia influenciar o legado. Se o mundo nasceu da violência, talvez seu fim pudesse gerar renascimento. Essa esperança silenciosa sustentava sua obsessão. E enquanto Odin buscava respostas, o destino avançava em silêncio. Se Odin se preparava para o fim, não era apenas por paranoia divina, mas porque toda a cultura que o cercava respirava a expectativa da guerra final. A mitologia nórdica não oferecia consolo fácil, nem promessas de paraísos eternamente pacíficos. O mundo era percebido como um campo de prova constante, onde coragem e honra valiam mais que longevidade. Morrer de velhice não era triunfo, era quase uma derrota silenciosa. A verdadeira glória estava reservada àqueles que tombavam empunhando armas, com o coração ardendo em desafio. Essa mentalidade moldava não apenas os deuses, mas também os homens que os cultuavam. A vida era breve, o inverno era implacável, e a morte podia chegar a qualquer momento. Nesse contexto, temer o fim era inútil. Era preciso enfrentá-lo de frente. A guerra não era exceção, mas regra existencial. E assim, nasceu uma espiritualidade construída sobre lâminas e escudos. No centro dessa mentalidade estava Valhalla, o grande salão de Odin em Asgard. Ali, os guerreiros escolhidos, chamados Einherjar, eram recebidos após morrerem em combate honroso. Não chegavam como almas frágeis, mas como soldados convocados para um treinamento eterno. Durante o dia, lutavam entre si em combates ferozes, experimentando novamente a violência que os consagrou. Ao entardecer, suas feridas se fechavam milagrosamente, e todos se reuniam para banquetes grandiosos. Alimentavam-se da carne do javali Saehrimnir, que renascia a cada noite, e bebiam hidromel sem fim. Não havia descanso contemplativo, mas preparação constante. Valhalla não era um refúgio de paz, era um quartel-general para o Ragnarok. Cada gargalhada, cada brinde, cada batalha diária tinha propósito estratégico. Até mesmo a eternidade estava subordinada à guerra final. Contudo, nem todos os mortos eram conduzidos a Valhalla. Metade dos guerreiros caídos era escolhida por Freyja e levada para seu campo chamado Folkvanger. Essa divisão revela que o destino após a morte não era simples nem uniforme. Aqueles que morriam de doença ou velhice frequentemente eram destinados a Hel, um reino mais sombrio e silencioso. Hel não era necessariamente um inferno de tormento, mas tampouco era glorioso. Era um lugar de continuidade sem brilho, sem feitos heróicos eternizados em canções. A distinção entre essas moradas reforçava um valor cultural profundo. A maneira como se morria importava tanto quanto a forma como se vivia. A honra tornava-se moeda espiritual, e o medo não era da morte em si, mas da insignificância após ela. Em uma sociedade moldada por invernos rigorosos e batalhas frequentes, esse sistema de crença dava sentido ao risco constante. O campo de batalha tornava-se portal sagrado. Essa glorificação da guerra não significava ausência de afeto ou humanidade. Pelo contrário, tornava cada despedida mais intensa e cada promessa mais solene. Esposas, filhos e companheiros sabiam que a partida para a batalha poderia ser definitiva. Ainda assim, incentivavam a bravura porque a alternativa era uma vida marcada por desonra. O código de conduta valorizava lealdade, coragem e firmeza diante do medo. Fugir era mancha quase impossível de remover.
a poesia escandinava celebrava feitos sangrentos com riqueza de detalhes, eternizando nomes e batalhas. A memória coletiva funcionava como tribunal moral. Quem enfrentava a morte com dignidade ganhava imortalidade narrativa. Assim, a violência era revestida de significado simbólico, e cada história contada ao redor do fogo reforçava essa visão de mundo. Os próprios deuses refletiam essa mentalidade combativa. Thor, com seu martelo Mjolnir, personificava a defesa agressiva da ordem contra o caos dos gigantes. Suas batalhas não eram apenas confrontos físicos, mas reafirmações do equilíbrio cósmico. Quando enfrentava Jormungandr ou esmagava inimigos, demonstrava que a força era instrumento legítimo de preservação. Odin, por sua vez, via na guerra uma necessidade estratégica para o futuro inevitável. Até mesmo deuses associados à fertilidade e prosperidade entendiam que a estabilidade dependia da capacidade de lutar. O universo nórdico não separava espiritualidade e conflito. A espada e o símbolo sagrado coexistiam no mesmo altar. Essa integração tornava a cultura profundamente realista e brutal. Não havia ilusão de segurança permanente, apenas preparação constante. Para os humanos, essa visão moldava decisões cotidianas e expectativas existenciais. A juventude era treinada não apenas para cultivar ou navegar, mas para combater. Armas eram herdadas como relíquias familiares carregadas de histórias e honra acumulada. Juramentos feitos sobre lâminas tinham peso sagrado. Até mesmo rituais funerários reforçavam a conexão entre morte e batalha. Navios eram incendiados, armas eram depositadas junto aos corpos e cânticos exaltavam feitos passados. A morte transformava-se em espetáculo solene. Não era banalizada, mas ritualizada. A ideia de um fim inevitável não gerava paralisia, mas ação intensa. Se o Ragnarök estava escrito nas tramas do destino, então cada vida precisava ser vivida como preparação. Essa mentalidade coletiva alimentava o próprio plano de Odin. No entanto, por trás dessa exaltação da coragem, havia uma verdade silenciosa e inquietante. Todos sabiam que mesmo com treinamento eterno em Valhalla, muitos dos Einherjar pereceriam novamente no Ragnarök. A cultura da morte não prometia vitória garantida, apenas dignidade na derrota. Essa distinção é crucial para compreender a profundidade da mitologia nórdica. Não se tratava de conquistar a eternidade, mas de enfrentar o colapso com firmeza. A honra tornava-se resistência simbólica contra o caos inevitável. E assim, enquanto Odin reunia exércitos e Thor esmagava gigantes, homens e mulheres moldavam suas vidas segundo o mesmo princípio. Viver era preparar-se para morrer bem. E morrer bem era contribuir para uma batalha que talvez não pudesse ser vencida. A pergunta que surge é inevitável. Quando a guerra é destino, o que resta além da coragem? Se Odin representava o cálculo silencioso diante do destino, Loki representava a rachadura invisível dentro da própria ordem divina. Ele não era gigante pleno, nem deus tradicional, mas algo entre os dois mundos, uma ambiguidade viva que jamais se encaixou completamente. Seu sorriso carregava ironia, inteligência e uma ponta constante de provocação. Em muitos momentos, foi aliado dos deuses, oferecendo soluções brilhantes para crises aparentemente insolúveis. Em outros, tornou-se a origem das próprias catástrofes, que depois ajudaria a remediar. Essa dualidade não era mero capricho narrativo, mas reflexo de uma força essencial do cosmos nórdico: o caos inevitável. Loki não precisava brandir martelos ou comandar exércitos para causar impacto. Sua arma era a palavra, o disfarce, a manipulação sutil. Ele caminhava entre Asgard e Jotunheim com a mesma naturalidade inquietante. E quanto mais os deuses confiavam nele, mais profunda se tornava a fissura sob seus pés. Em diversas ocasiões, Loki demonstrou lealdade pragmática aos deuses.
Foi ele quem arquitetou a obtenção de presentes fundamentais, como o martelo Mjolnir de Thor, o anel Draupnir de Odin e o navio Skidbladnir de Freyr. Essas conquistas surgiram após travessuras que quase custaram a segurança de Asgard. Ao provocar gigantes ou assumir formas inesperadas, Loki criava problemas que exigiam soluções extraordinárias. Curiosamente, era ele mesmo quem frequentemente encontrava a saída. Essa dinâmica estabeleceu uma dependência perigosa. Os deuses passaram a tolerar suas transgressões porque seus talentos eram úteis. No entanto, cada solução carregava o eco de uma instabilidade crescente. Era como se Asgard estivesse constantemente se equilibrando sobre uma lâmina fina. A confiança depositada em Loki não era plena, mas conveniente. E conveniência raramente constrói bases sólidas. A ruptura definitiva começou a tomar forma com o nascimento de seus filhos. De sua união com a gigante Angrboda, nasceram 3 criaturas destinadas a abalar o cosmos: Fenrir, o lobo colossal, Jormungandr, a serpente que circunda o mundo, e Hel, soberana de um reino de mortos. Quando Odin tomou conhecimento dessas profecias, compreendeu que ali residia a ameaça real. Diferente de travessuras passageiras, essas vidas carregavam destino destrutivo. Fenrir crescia rapidamente, exibindo força impossível de conter. Jormungandr foi lançado ao mar, onde se expandiu até envolver Midgard. Hel foi enviada ao submundo, governando sobre aqueles que não morreram em combate. Ao separar os filhos de Loki, Odin acreditava neutralizar riscos futuros. Contudo, cada exílio alimentava ressentimento silencioso. A tentativa de controle apenas reforçava a profecia que ele temia. O aprisionamento de Fenrir tornou-se símbolo dessa tensão inevitável. Os deuses, temendo a força do lobo, tentaram acorrentá-lo com correntes convencionais, mas todas foram rompidas com facilidade. Por fim, recorreram aos anões para forjar Gleipnir, uma fita mágica feita de elementos impossíveis, como o som dos passos de um gato e a raiz de uma montanha. Desconfiado, Fenrir exigiu garantia de boa-fé. Apenas Tyr teve coragem de colocar a própria mão em sua boca como prova de compromisso. Quando o lobo percebeu que não seria libertado, arrancou a mão do deus da guerra. A traição selou o destino de ambos. Fenrir jamais esqueceria o engano, e Tyr carregaria a marca da decisão. Nesse momento, a confiança entre caos e ordem foi definitivamente quebrada, e Loki assistia, consciente das consequências. A morte de Balder intensificou a ruptura irreversível. Balder, filho de Odin, era símbolo de luz e pureza, amado por todos os deuses. Ao descobrir que ele era vulnerável apenas ao visco, Loki arquitetou um plano cruel. Colocou o ramo nas mãos do deus cego Hodr, guiando-o para lançar o projétil fatal. O impacto não foi apenas físico, mas espiritual. Pela primeira vez, Asgard experimentou o luto profundo causado por traição interna. A tentativa de resgatar Balder do reino de Hel falhou por interferência indireta de Loki. Esse evento marcou o ponto de não retorno. A partir dali, Loki deixou de ser aliado incômodo e tornou-se inimigo declarado. A ordem divina mostrou-se incapaz de prever o golpe vindo de dentro, e o destino avançou mais um passo. Como punição, os deuses capturaram Loki e o prenderam em uma caverna, amarrando-o com as entranhas de um de seus próprios filhos. Acima de seu rosto, colocaram uma serpente cujo veneno gotejava continuamente sobre sua pele. Apenas a presença fiel de sua esposa Sigyn, que segurava uma tigela para aparar o veneno, amenizava o sofrimento. Quando a tigela precisava ser esvaziada, as gotas atingiam Loki diretamente, causando convulsões violentas. Disse que esses espasmos provocavam terremotos em Midgard. O castigo não era apenas físico, mas simbólico. O caos estava contido, mas não eliminado. Preso, Loki aguardava o momento da libertação profetizada. Cada gota de veneno reforçava sua fúria. E sob a aparente estabilidade de Asgard, a vingança amadurecia. Loki não era mero vilão simplista,
mas manifestação da entropia presente desde a criação. Se o mundo nasceu do assassinato de Ymir, a desordem sempre esteve embutida na estrutura cósmica. Ao tentar controlar o caos, os deuses apenas adiaram sua explosão. Loki tornou-se catalisador do que já estava inscrito no destino. Seu sorriso inicial transformou-se em promessa silenciosa de destruição. Quando as correntes se romperem no Ragnarök, ele marchará ao lado dos gigantes contra Asgard. Aquele que caminhava entre dois mundos escolherá definitivamente um lado. E a pergunta inevitável ressurge: o caos é inimigo externo ou consequência interna da própria ordem? Talvez Loki seja apenas o espelho sombrio da criação. E no reflexo desse espelho, os deuses enxergam seu próprio erro original. Quando os deuses decidiram separar os filhos de Loki, acreditaram estar neutralizando ameaças futuras, mas na verdade estavam alimentando o próprio destino que temiam. Cada uma dessas criaturas carregava em si não apenas força física, mas significado simbólico profundo. Fenrir representava a força bruta impossível de conter indefinidamente. Jormungandr simbolizava o ciclo inevitável que circunda e aprisiona o mundo. Hel encarnava a realidade silenciosa da morte comum, aquela que não recebe honras nem canções. Odin não agiu por crueldade gratuita, mas por cálculo estratégico. Ainda assim, sua decisão plantou ressentimento e consolidou a profecia do Ragnarök. O medo levou à repressão, e a repressão fortaleceu o ódio latente. Cada exílio foi uma tentativa de adiar o colapso, e cada tentativa aproximava o inevitável. Fenrir, o lobo colossal, cresceu sob desconfiança constante em Asgard. Apenas Tyr teve coragem suficiente para alimentá-lo e aproximar-se dele sem recuar. No entanto, à medida que o animal se tornava maior e mais poderoso, os deuses passaram a enxergar não um aliado potencial, mas uma sentença viva. Sua mandíbula parecia capaz de tocar o céu e a terra ao mesmo tempo. Seus olhos carregavam inteligência e percepção da traição iminente. O aprisionamento com Gleipnir foi celebrado como vitória temporária da Ordem. Contudo, o próprio material da corrente revelava fragilidade conceitual, pois era feito de impossibilidades. Fenrir não estava derrotado, apenas aguardando o momento exato da libertação. Preso, ele se tornava símbolo da violência contida. E violência contida nunca desaparece, apenas acumula pressão. Jormungandr, lançado por Odin nas profundezas do oceano, encontrou ali seu território de crescimento silencioso. A serpente expandiu-se tanto que passou a circundar completamente Midgard, mordendo a própria cauda. Essa imagem carrega potência simbólica extraordinária. Ela representa ciclo, repetição e inevitabilidade. O mundo humano está literalmente envolvido por uma criatura destinada a destruí-lo no fim dos tempos. Thor tornou-se seu antagonista natural, encontrando-a em confrontos que testavam limites de força e resistência. Em uma dessas ocasiões, pescou a serpente das águas profundas, quase iniciando o Ragnarök antes do tempo. O encontro foi interrompido, mas a tensão permaneceu. Jormungandr retornou ao mar, aguardando o momento definitivo. E enquanto as ondas pareciam tranquilas, sob a superfície residia ameaça constante. Hel, por sua vez, não exibia violência expansiva, mas autoridade fria e inevitável. Metade de seu rosto era descrita como belo e vivo, enquanto a outra metade carregava a aparência cadavérica. Essa dualidade refletia sua função como guardiã daqueles que morreram fora do campo de batalha. Seu reino não era feito de chamas eternas, mas de silêncio e continuidade. Ali, almas aguardavam sem glória nem heroísmo. Hel não precisava empunhar armas para exercer poder. Sua presença lembrava que a morte comum era destino da maioria. Ao enviá-la para governar esse domínio, Odin criou equilíbrio sombrio entre honra e esquecimento. Mas também fortaleceu uma entidade que participaria ativamente do colapso final. Quando o Ragnarök chegar, Hel libertará seus exércitos silenciosos, e o mundo perceberá que a morte cotidiana também tem papel decisivo.
A tentativa dos deuses de controlar essas forças revela traço central da mitologia nórdica: o esforço constante de administrar o caos sem jamais eliminá-lo. Fenrir preso, Jormungandr isolado, Hel confinada em seu domínio. Cada ação parecia estratégica, mas nenhuma resolvia a raiz da ameaça. A ordem construída sobre o corpo de Ymir continuava vulnerável. Ao invés de reconciliação, houve contenção. Ao invés de integração, houve segregação. Essa escolha moldou alianças futuras. Quando Loki romper suas correntes, não estará sozinho. Seus filhos responderão ao chamado não apenas por lealdade, mas por justiça ressentida. O passado cobrará sua dívida no campo de batalha final. E os deuses enfrentarão consequências de suas próprias decisões. É importante compreender que esses três seres não eram aberrações aleatórias, mas extensões do próprio cosmos criado com violência. Fenrir reflete o poder bruto que fundou o mundo. Jormungandr ecoa o ciclo contínuo de criação e destruição. Hel incorpora a verdade inescapável da mortalidade. Ao tentar suprimir esses aspectos, os deuses negaram parte da própria origem. O Ragnarök não surge como invasão externa inesperada, mas como retorno do reprimido. Cada criatura aguarda pacientemente o momento de cumprir seu papel. A tensão não está apenas no confronto físico futuro, mas na inevitabilidade inscrita desde o início. O universo nórdico é coerente em sua tragédia. Nada ali é acidental ou desprovido de significado. E o tempo trabalha a favor do desfecho anunciado. Enquanto Asgard mantém aparência de estabilidade, as correntes começam a ranger de maneira quase imperceptível. Fenrir testa seus limites, Jormungandr move-se nas profundezas e Hel observa em silêncio. Odin, mesmo com toda a sua sabedoria, sabe que esses três nomes compõem eixo central da profecia. A preparação em Valhalla intensifica-se, mas não elimina o presságio. O medo inicial transformou-se em certeza estratégica. Quando o inverno final chegar e as estrelas começarem a cair, esses filhos do medo liderarão o avanço contra os deuses. O conflito não será surpresa, mas cumprimento de promessa antiga. A pergunta que permanece é perturbadora. Se o destino é inevitável, por que lutar contra ele? Talvez porque, na mitologia nórdica, a luta em si seja o único ato verdadeiramente livre, e essa liberdade custará tudo. Muito antes das correntes se romperem e dos céus se partirem em chamas, a profecia já havia sido pronunciada. Odin, em sua busca incessante por respostas, ousou consultar uma vidente morta, despertando-a de seu túmulo para revelar aquilo que nem mesmo os deuses desejavam ouvir. Através desse diálogo sombrio, foram descritos eventos que nenhum poder poderia impedir. O Ragnarök não era possibilidade distante, mas sequência definida de acontecimentos. Cada detalhe revelava a precisão quase cirúrgica do destino. Não havia margem para erro ou negociação. A vidente falou de traições, catástrofes naturais e do colapso das estruturas cósmicas. Odin ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra como sentença irrevogável. Ao final, não houve alívio, apenas confirmação. O futuro estava escrito nas próprias raízes de Yggdrasil. A profecia começava com sinais sutis que poucos perceberiam de imediato. Entre eles, o assassinato de Balder já havia marcado o início da contagem regressiva. Em seguida, surgiria o Fimbulwinter, um inverno prolongado que duraria 3 estações sem verão intermediário. Neve cairia de todas as direções. Ventos cortariam como lâminas invisíveis e colheitas desapareceriam. A fome espalharia desespero entre os humanos. Irmãos se voltariam contra irmãos. Laços de sangue seriam rompidos por necessidade e ambição. A moralidade construída ao longo das eras começaria a ruir. A própria humanidade demonstraria incapacidade de manter ordem interna. Assim, o caos não emergiria apenas dos monstros, mas do coração dos homens. A deterioração seria gradual, mas irreversível.
Enquanto Midgard mergulhava em conflito e escassez, as correntes que prendiam Fenrir começariam a ceder. O lobo colossal libertar-se-ia com violência devastadora, sua mandíbula abrindo-se de forma a tocar céu e terra. Ao mesmo tempo, Jormungandr emergiria das profundezas, agitando mares e inundando territórios inteiros. As águas se tornariam campo de morte e confusão. Loki, finalmente solto de sua prisão, reuniria gigantes e forças marginalizadas para marchar contra Asgard. Não seria ataque isolado, mas coalizão completa de tudo que foi contido. O navio Naglfar, feito das unhas dos mortos, seria lançado ao mar como símbolo macabro da negligência humana. Cada elemento da profecia reforçava a ideia de retorno do reprimido. O que foi ignorado ou subestimado voltaria com força multiplicada, e o cerco começaria a se fechar. No céu, fenômenos aterradores marcariam a aproximação do fim. O lobo Skoll finalmente alcançaria o sol, enquanto Hati devoraria a lua, mergulhando o mundo em escuridão quase total. Estrelas desapareceriam como brasas apagadas por vento invisível. A própria Yggdrasil tremeria, suas raízes rangendo sob pressão de forças acumuladas. Terremotos rasgariam continentes, montanhas ruiriam e fronteiras naturais perderiam significado. A ordem cósmica estabelecida após a morte de Ymir começaria a desfazer-se camada por camada. O pânico se espalharia não apenas entre humanos, mas entre deuses. Ainda assim, nenhum deles alegaria surpresa. Eles haviam sido avisados, e mesmo assim, escolheram preparar-se ao invés de fugir. O campo de batalha final seria Vigrid, planície vasta onde forças divinas e caóticas se encontrariam. Odin enfrentaria Fenrir, sabendo de antemão que seria devorado. Thor confrontaria Jormungandr, derrotando-a, mas sucumbindo logo após devido ao veneno mortal. Tyr e o cão Garm destruiriam um ao outro. Loki e Heimdall cairiam mutuamente em combate. Cada duelo carregava simetria trágica, como se o destino tivesse calculado equivalências precisas. Não haveria intervenção externa salvadora. Cada deus enfrentaria sua contraparte inevitável. A batalha não seria apenas confronto físico, mas cumprimento de narrativa ancestral. O fim seria coletivo e pessoal ao mesmo tempo. Após o massacre, surgiria ainda a figura de Surtur, gigante de fogo vindo de Muspelheim. Empunhando espada flamejante, ele incendiaria o mundo inteiro. As chamas consumiriam Asgard, Midgard e os reinos intermediários. O céu desabaria, a terra afundaria no mar e tudo retornaria ao estado primordial de destruição. Esse momento ecoaria a colisão inicial entre gelo e fogo que gerou Ymir. O ciclo se completaria de maneira brutal e coerente. A criação nascida da violência terminaria em violência amplificada. O cosmos nórdico provaria que nada ali é eterno. Nem mesmo os deuses escapariam da lógica do ciclo. Contudo, a profecia não terminava apenas em ruína absoluta. Após o incêndio e a submersão, a terra emergiria novamente do mar, verde e fértil. Alguns deuses sobreviveriam, incluindo filhos de Odin e Thor. 2 humanos, Lif e Lifthrasir, esconder-se-iam em um bosque protegido, garantindo continuidade da humanidade. Balder retornaria do reino de Hel, simbolizando renovação após a perda. Essa parte final da visão revelava que o Ragnarök não era aniquilação definitiva, mas transformação radical. Mesmo assim, o preço pago seria imensurável. A pergunta permanece inquietante. Se o renascimento é garantido, por que o sofrimento precisa ser tão absoluto? Talvez porque, na mitologia nórdica, o valor do recomeço depende da intensidade do fim. E Odin, ao ouvir tudo isso, compreendeu que lutar não era evitar a profecia, era honrá-la até o último suspiro. O Ragnarök não começa com espadas se cruzando
ou monstros rugindo nos céus, mas com algo muito mais silencioso e devastador: o frio. O Fimbulwinter surge como o primeiro sinal concreto de que a profecia deixou de ser palavra distante para tornar-se realidade palpável. 3 invernos consecutivos se abatem sobre Midgard, sem qualquer verão entre eles. A neve não cai como paisagem poética, mas como sentença branca que sufoca plantações e enterra esperanças. O vento corta a pele como lâmina invisível, e o sol parece enfraquecer dia após dia. Não há colheita, não há abundância, não há trégua. A terra endurece como pedra e rios congelam em silêncio sepulcral. A fome começa a corroer mais do que corpos, ela corrói vínculos, e quando o frio se instala dentro do coração humano, o colapso torna-se inevitável. A escassez transforma vilarejos em campos de suspeita e sobrevivência brutal. Famílias que antes compartilhavam pão, agora disputam migalhas congeladas. Irmãos desconfiam uns dos outros. Alianças são rompidas por medo e desespero. A moralidade construída ao longo de gerações começa a se fragmentar sob pressão constante. Não há exércitos invasores nesse momento, apenas a lenta erosão da confiança. A mitologia nórdica deixa claro que o fim não nasce apenas de forças externas, mas da deterioração interna da humanidade. O Fimbulwinter não é apenas fenômeno climático, é teste moral coletivo. Quando o alimento desaparece, revelam-se as prioridades verdadeiras. Honra pode sobreviver à fome? Lealdade resiste ao instinto primário de preservação? Cada decisão tomada durante o inverno aproxima o mundo do ponto sem retorno. E o silêncio da neve torna-se testemunha de escolhas irreversíveis. Enquanto Midgard mergulha em caos social, sinais cósmicos começam a intensificar-se. Lobos celestes perseguem sol e lua com determinação crescente. O céu adquire tonalidade opaca, como se a própria luz estivesse cansada. As estrelas parecem menos numerosas e noites tornam-se mais longas e densas. Em Asgard, os deuses observam esses sinais com inquietação controlada. Eles reconhecem cada etapa prevista pela vidente despertada por Odin. Não há surpresa, apenas confirmação. Preparativos silenciosos são acelerados. Os Einherjar treinam com mais intensidade em Valhalla, suas lâminas ecoando como prenúncio distante de tempestade. O som metálico mistura-se ao uivo do vento que atravessa os 9 mundos. E mesmo na fortaleza divina, percebe-se que o inverno não é apenas humano. A natureza responde ao frio com violência crescente. Florestas tornam-se esqueletos de madeira cobertos por gelo espesso. Animais migram desesperados ou sucumbem à escassez. Lagos racham sob pressão térmica, emitindo estalos que ecoam como gritos subterrâneos. A própria Yggdrasil parece estremecer, suas folhas perdendo vigor sob clima implacável. Serpentes nas raízes intensificam seus ataques, roendo estruturas que sustentam os reinos. Cada elemento do cosmos participa do enfraquecimento geral. O equilíbrio já frágil começa a inclinar-se perigosamente. A criação feita do corpo de Ymir demonstra sinais claros de desgaste. E a pergunta silenciosa emerge mais uma vez. Se tudo foi moldado pela violência, como poderia resistir indefinidamente? O impacto psicológico do Fimbulwinter é tão devastador quanto o físico. Canções heróicas tornam-se mais raras ao redor das fogueiras, substituídas por murmúrios de incerteza. Profetas e videntes reaparecem, interpretando sinais e alimentando temores. Alguns veem no inverno punição divina, outros enxergam simples cumprimento inevitável do destino. Em qualquer interpretação, o resultado é o mesmo: ansiedade coletiva. Jovens que sonhavam com glória em batalha, agora enfrentam a realidade da fome antes mesmo de empunhar armas. A esperança começa a parecer luxo distante. E ainda assim, paradoxalmente, essa escuridão fortalece certos espíritos. Há quem decida enfrentar o frio com dignidade, mantendo códigos de honra mesmo diante da morte lenta.
Essas escolhas individuais compõem o cenário moral do fim. Em meio ao caos humano e ao enfraquecimento natural, as correntes de Fenrir finalmente cedem sob pressão acumulada. O som de sua libertação não é apenas físico, mas simbólico. É o estalo final que marca a transição do inverno para a guerra aberta. Jormungandr agita mares já instáveis, criando ondas que invadem terras fragilizadas. Loki rompe suas amarras, reunindo forças dispersas pelo ressentimento. O Fimbulwinter cumpriu seu papel de preparar terreno psicológico e material para o confronto. Ele quebrou resistências, enfraqueceu estruturas e revelou fragilidades ocultas. Não foi simples estação prolongada, mas etapa estratégica do destino. E agora, o cenário está pronto para algo maior que frio e fome. Quando o terceiro inverno finalmente se encerra, não há primavera celebrada. Em vez disso, há expectativa densa e presságio concreto. O mundo não retorna ao equilíbrio anterior, pois algo fundamental foi perdido. A confiança entre homens foi corroída, a natureza foi violentada e os monstros estão livres. O Fimbulwinter ensinou que o fim não chega abruptamente, mas constrói-se camada por camada. Ele mostrou que o colapso começa dentro antes de manifestar-se fora. E quando o primeiro clarão de batalha surgir no horizonte, todos saberão que o inverno foi apenas o prelúdio. A guerra que se aproxima não será surpresa, mas consequência lógica. O frio preparou o espírito para o fogo, e o fogo já pode ser sentido no ar. O momento finalmente chega não como surpresa, mas como confirmação brutal de tudo que foi anunciado. O céu escurece de maneira antinatural, enquanto o sol é devorado e a lua desaparece sob as presas dos lobos celestes. Estrelas se desprendem do firmamento como brasas moribundas, deixando o cosmos nu e vulnerável. A Terra treme com violência crescente, rachando continentes e despedaçando montanhas ancestrais. Fenrir corre livre, sua respiração incendiando o ar, seus passos abrindo fendas no solo. Jormungandr emerge das águas revoltas, espalhando veneno que contamina céu e mar. Loki lidera as forças do caos com olhar determinado, não mais como trapaceiro, mas como comandante de uma revolta antiga. O navio Naglfar corta as ondas carregando gigantes e mortos ressentidos. O Ragnarok não é apenas batalha, é colapso total da ordem construída desde Ymir. Em Asgard, os deuses se armam não com ilusões de vitória absoluta, mas com a consciência plena do destino que os aguarda. Odin monta Sleipnir e avança para o campo de Vigrid, sua lança Gungnir, reluzindo sob luz enfraquecida. Ele sabe que enfrentará Fenrir e que a profecia prevê sua morte, mas não hesita. Thor aperta Mjolnir com firmeza, pronto para confrontar a serpente que sempre foi sua rival inevitável. Tyr, mesmo mutilado, prepara-se para encarar o cão Garm. Heimdall, guardião da ponte Bifrost, ergue sua espada para enfrentar Loki. Cada deus assume posição não por esperança ingênua, mas por fidelidade à própria natureza. O silêncio antes do choque é denso, quase sagrado. Não há discursos longos nem súplicas aos céus. Apenas aceitação resoluta do confronto final. O primeiro impacto entre forças rivais ecoa como trovão primordial. Odin enfrenta Fenrir com estratégia e coragem, mas o lobo cumpre a profecia e o devora inteiro. O pai dos deuses desaparece nas mandíbulas da criatura que tentou aprisionar. Contudo, Vidar, filho de Odin, avança imediatamente para vingar o pai. Com força sobre-humana, ele rasga a mandíbula de Fenrir, destruindo o monstro que simbolizava força incontrolável. Thor encontra Jormungandr em combate devastador, cada golpe de martelo reverberando por mares e céus. Ele finalmente mata a serpente, mas dá apenas 9 passos antes de sucumbir ao veneno mortal. A vitória tem custo irreversível. Cada triunfo carrega semente de queda imediata. Enquanto esses duelos decisivos ocorrem, outros confrontos selam destinos paralelos. Tyr e Garm
destroem-se mutuamente, reforçando simetria trágica do Ragnarök. Heimdall e Loki lutam com intensidade alimentada por rivalidade antiga. Ambos caem, encerrando história de traição e vigilância que atravessou eras. Freyr enfrenta Surtr, mas desarmado de sua espada mágica, é derrotado pelo gigante flamejante. O campo de Vigrid transforma-se em cenário de ruína generalizada. O chão está coberto de deuses, gigantes e guerreiros que treinaram eternamente para esse momento. O som de metal contra metal mistura-se a gritos e estalos de estruturas cósmicas cedendo. Não há lado que saia ileso. O destino executa sua sentença com precisão implacável. Surtr, sobrevivente ardente do confronto, ergue sua espada flamejante e cumpre etapa final da profecia. Ele incendeia o mundo inteiro, espalhando fogo que consome Asgard, Midgard e os reinos interligados. As chamas sobem aos céus, substituindo estrelas apagadas por clarões de destruição. A ponte Bifrost desmorona sob calor extremo. Yggdrasil, mesmo tremendo sob violência acumulada, resiste como testemunha silenciosa do ciclo. Oceanos fervem, montanhas derretem e o ar torna-se denso de cinzas. O mundo retorna simbolicamente ao estado primordial de fogo e caos. A criação nascida do corpo de Ymir é desfeita por força igualmente violenta. O ciclo iniciado no abismo encontra sua conclusão no incêndio total. O que torna o Ragnarök singular não é apenas sua escala destrutiva, mas a consciência prévia de todos os envolvidos. Os deuses lutaram sabendo que cairiam. Os Einherjar avançaram mesmo cientes da possibilidade de segunda morte definitiva. Não houve fuga estratégica para preservar poder ou esconder-se do colapso. Houve enfrentamento direto, quase ritualístico, do inevitável. Essa escolha transforma a tragédia em declaração de identidade. A mitologia nórdica não celebra sobrevivência a qualquer custo, mas resistência digna até o último instante. Cada golpe desferido em Vigrid ecoa como afirmação de valores mantidos até o fim. E nessa postura reside grandeza paradoxal. Quando as chamas finalmente diminuem e o mar cobre as ruínas, o silêncio substitui o clamor da guerra. O mundo, reduzido a cinzas e vapor, parece vazio por um instante eterno. O Ragnarök cumpriu cada etapa da profecia sem falhas. Deuses tombaram, monstros foram destruídos, estruturas cósmicas ruíram. A ordem antiga terminou como havia começado, com violência extrema. Contudo, sob as águas que recobrem a terra, algo começa a mover-se novamente. O fim absoluto revela-se transição, e do silêncio pós-incêndio surgirá a possibilidade de renascimento. Mas antes de contemplar o que resta, é preciso compreender o significado dessa escolha coletiva de lutar até o último suspiro. O que torna a mitologia nórdica diferente de tantas outras tradições antigas não é apenas a violência do seu fim, mas a consciência absoluta desse fim. Odin sabia que seria devorado. Thor sabia que o veneno de Jormungandr correria em suas veias. Tyr conhecia o preço de enfrentar Garm. Não houve ilusão de vitória eterna, nem promessa secreta de salvação inesperada. Ainda assim, nenhum deles abandonou seu posto. Essa escolha transforma o Ragnarök em algo mais profundo que uma simples guerra apocalíptica. Ele se torna uma declaração filosófica sobre coragem diante da inevitabilidade. Lutar sem esperança de sobrevivência exige tipo de força diferente daquela motivada por ambição. É resistência pura contra o vazio, e essa resistência define a essência da cultura que criou esses mitos. A decisão de enfrentar o destino revela que, para os nórdicos, honra não dependia do resultado final, mas da postura adotada diante dele. A vitória era desejável, mas não essencial para validar a ação. O valor residia na firmeza do caráter e na lealdade aos próprios princípios. Quando Odin reuniu os Einherjar, ele não prometeu triunfo garantido. Prometeu participação em um momento decisivo da história cósmica. Essa mentalidade
ecoava na vida cotidiana dos povos escandinavos. Navegar mares perigosos, enfrentar invernos rigorosos e travar batalhas incertas fazia parte da realidade concreta. A mitologia refletia esse ambiente hostil e imprevisível. O destino podia ser implacável, mas a resposta humana permanecia sob escolha individual. E nessa escolha residia a dignidade inabalável. Há algo profundamente humano na figura de deuses que não são onipotentes nem imunes à morte. Diferente de divindades eternas e invulneráveis de outras tradições, os Aesir compartilham fragilidade estrutural com seus próprios adoradores. Eles temem, planejam, erram e sofrem consequências. Essa proximidade cria identificação poderosa. Quando Odin sacrifica o olho ou se pendura em Yggdrasil, ele demonstra que conhecimento e poder exigem custo real. Quando Thor cai após derrotar a serpente, ele personifica o guerreiro que cumpre seu dever, mesmo sabendo que não verá o amanhecer seguinte. O mito não oferece fuga da realidade da morte. Ele oferece modelo de enfrentamento. E essa distinção é crucial para compreender sua permanência cultural. Ao longo da narrativa, cada preparação para o Ragnarök foi ato de afirmação consciente. Treinar eternamente em Valhalla, manter códigos de honra durante o Fimbulwinter e confrontar monstros libertos eram escolhas reiteradas. Nada disso alterou a profecia final. Contudo, alterou o significado do percurso até ela. O tempo entre a revelação e o cumprimento foi preenchido com ação deliberada. Esse intervalo é onde reside a liberdade possível dentro de um universo fatalista. Mesmo em sistema onde destino é fixo, a atitude diante dele permanece variável. Essa tensão entre inevitabilidade e agência humana cria complexidade rara. A mitologia nórdica não é simples história de derrota, é narrativa de postura ética diante da derrota anunciada. Esse ponto nos leva à reflexão inevitável. O que realmente define vitória? Se sobreviver é o único critério, então os deuses fracassaram. Mas se manter princípios até o fim constitui triunfo moral, então sua queda assume contornos diferentes. O Ragnarök não destrói legado simbólico daqueles que lutaram. Pelo contrário, eterniza-o. A memória de enfrentamento torna-se mais poderosa que a própria sobrevivência física. Em sociedades onde a morte era presença constante, essa mensagem oferecia estrutura psicológica resiliente. Não se tratava de negar medo, mas de enquadrá-lo dentro de código maior. E ao fazer isso, transformava-se tragédia em exemplo. É nesse ponto que a história da mitologia nórdica ultrapassa o passado e dialoga com qualquer época. Todos enfrentam limites, perdas e situações inevitáveis. A questão central não é se o fim virá, mas como cada um responderá a ele. Odin escolheu conhecimento e preparação. Thor escolheu combate direto. Tyr escolheu sacrifício consciente. Cada arquétipo oferece modelo diferente de resistência. O mito não impõe resposta única, mas celebra a ação diante da incerteza. Talvez seja por isso que essas histórias atravessaram séculos mesmo após a cristianização da Escandinávia. Elas falam de condição humana universal. Se essa narrativa de coragem diante do inevitável ressoa em você, então vale refletir sobre como histórias antigas moldam percepções modernas de honra e responsabilidade. Ao explorar mitologias esquecidas e civilizações que enfrentaram seus próprios abismos, ampliamos nossa compreensão sobre escolhas e consequências. Inscrever-se neste canal é mais que acompanhar relatos históricos, é participar de jornada contínua pelas sombras do passado. Cada episódio revela camadas que desafiam certezas e expandem horizontes. Ao curtir e compartilhar, você fortalece espaço dedicado a narrativas densas e reflexivas. Porque preservar essas histórias é manter vivo o diálogo entre passado e presente. E o próximo mergulho nas trevas da história já nos aguarda. Quando as chamas de Surtr finalmente se apagam e o rugido da destruição cessa, o mundo não permanece em silêncio eterno.
Lentamente, quase timidamente, a terra começa a emergir novamente das águas que a haviam engolido. Verdejante e fértil, ela se ergue purificada pelo fogo e pelo dilúvio. Rios voltam a correr, campos florescem e o ar já não carrega cheiro de cinzas. O cenário não é mera repetição do passado, mas reinício carregado de memória. A criação renasce sem os pilares antigos que a sustentavam. Asgard foi consumida, os grandes deuses tombaram e as estruturas conhecidas desapareceram. Ainda assim, a existência insiste em continuar. O ciclo se completa para iniciar outro. E no coração desse novo mundo, pulsa a herança do que foi perdido. Alguns deuses sobrevivem ao cataclismo, não por acaso, mas por função simbólica no novo ciclo. Vidar e Vali, filhos de Odin, permanecem vivos, carregando o legado do pai sem repetir seus erros. Modi e Magni, filhos de Thor, herdam o martelo Mjolnir, símbolo de força agora renovada. Balder retorna do reino de Hel, acompanhado de Hodir, reconciliando luz e sombra em nova harmonia. Esse retorno não apaga a tragédia anterior, mas demonstra a possibilidade de reconciliação após conflito absoluto. A nova geração divina não testemunhou diretamente o assassinato de Ymir nem a tensão inicial entre gigantes e deuses. Eles surgem em mundo reconfigurado. O passado serve como advertência silenciosa, e a ordem que se estabelece nasce com consciência do ciclo anterior. No interior de um bosque protegido chamado Hodmimir, 2 humanos sobreviveram ao incêndio universal. Lif e Liftrasir escondem-se nas profundezas da natureza, alimentando-se do orvalho matinal enquanto o caos se desenrola além de sua proteção. Eles não são guerreiros lendários nem heróis celebrados em Valhalla. Representam continuidade simples e essencial da humanidade. Quando emergem após o cataclismo, tornam-se ancestrais de nova linhagem humana. A vida recomeça não por grandiosidade épica, mas por persistência silenciosa. Esse detalhe reforça a mensagem central da mitologia nórdica. A resistência não pertence apenas aos deuses. Mesmo diante do fim cósmico, a humanidade encontra forma de continuar. E no renascimento humano reside promessa de histórias futuras. A nova Terra não carrega imediatamente sinais de conflito iminente. Não há Fimbulwinter anunciando catástrofe, nem monstros circundando o horizonte. Contudo, memória do ciclo anterior permanece implícita na própria estrutura narrativa. A mitologia nórdica sugere que criação e destruição são fases interligadas de processo contínuo. O mundo que renasce não é eternamente imune ao desgaste. Ele existe dentro de lógica onde estabilidade é sempre temporária. Essa percepção não anula a esperança, mas a torna mais consciente. O recomeço é valioso justamente porque não é garantido para sempre. E essa fragilidade confere significado às escolhas futuras. É possível enxergar nesse desfecho eco distante da própria criação inicial. Assim como Ymir surgiu do encontro entre fogo e gelo, o novo mundo emerge após choque extremo de forças opostas. O ciclo não é linha reta, mas espiral que retorna a pontos semelhantes sob perspectiva diferente. O Ragnarök não foi fracasso absoluto, mas transição necessária dentro dessa cosmologia. O sacrifício dos deuses abriu espaço para a renovação. A violência que fundou o mundo antigo cede lugar à reconstrução consciente. O equilíbrio entre ordem e caos reinicia sob novos parâmetros, e cada geração divina e humana carrega a responsabilidade de lidar com essa herança. Ao observar essa estrutura completa, percebemos que a mitologia nórdica nunca prometeu eternidade estática. Ela ofereceu visão de mundo onde tudo está sujeito à transformação radical. O valor não está na permanência infinita, mas na maneira como se atravessa cada ciclo. Odin não sobreviveu para ver o novo mundo, mas sua postura diante do fim ecoa nele. Thor não presenciou campos renovados, mas sua força ressoa nos filhos que continuam. A história não termina em desespero, mas em continuidade marcada por memória.
O fim foi real, devastador e absoluto em sua fase. Contudo, não foi definitivo em termos existenciais, e talvez seja essa a lição mais profunda que emerge das cinzas do Ragnarök. O universo pode ruir, estruturas podem cair e líderes podem desaparecer. Ainda assim, vida encontra maneira de ressurgir. A mitologia nórdica nos conduz por assassinato primordial, traições, inverno interminável e guerra apocalíptica para, ao final, revelar persistência da existência. Não é conto de conforto fácil, mas de realismo trágico equilibrado por esperança sóbria. O mundo renascido não ignora o passado. Ele é construído sobre ele. E assim como no início, tudo nasceu de um cadáver, agora tudo nasce das cinzas. O ciclo continua. E enquanto houver memória, haverá significado.